Nesse vídeo, iremos falar sobre os parâmetros qualitativos e quantitativos dos resíduos e substâncias encontradas nas águas. Se você quer saber mais sobre esse assunto, venha conosco e vamos nos aprofundar. O que é a poluição da água? A Organização Mundial da Saúde define a água contaminada como aquela que sofre alterações em sua composição até ficar inutilizável, ou seja, é água tóxica que não pode ser bebida nem usada em atividades essenciais como a agricultura. Os principais poluentes da água incluem bactérias, vírus, parasitas, fertilizantes, pesticidas, medicamentos, nitratos, fosfatos, plásticos, resíduos fecais e até substâncias radioativas. Estes elementos nem sempre tingem a água, de tal forma que a poluição hídrica é invisível muitas vezes. O que os agrotóxicos podem causar na água? Na agricultura, os fertilizantes, os pesticidas, herbicidas e inseticidas usados no combate às pragas, quando usados de forma indevida, acabam sendo arrastados para os rios com as chuvas. Os contatos desses poluentes com o solo ou com a água podem contaminar os lençóis freáticos. Todos nós bebemos pequenas doses diárias de substâncias químicas e radioativas. São agrotóxicos e outros resíduos da indústria que se misturam aos rios e represas. Alguns especialistas defendem que não há risco se elas estiverem dentro do limite regulamentado. Outros argumentam que as doses aceitas no Brasil são permissivas, pois são bem mais altas que da União Europeia. Quem deve fiscalizar o uso e o descarte de agrotóxico? Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Tratamento que contamina. Ironicamente, as maiores responsáveis pelos problemas com a água no Brasil são substâncias geradas pelo próprio tratamento. Quando o cloro interage com elementos como algas, esgoto ou agrotóxicos, nascem os chamados subprodutos da desinfecção. O Rio Tietê. O Rio Tietê é um dos rios mais conhecidos do Brasil. Com uma vasta rede hidrográfica, possui uma grande importância econômica e cultural, pois faz parte do processo de formação de 62 municípios ribeirinhos que surgiram à sua margem. Os principais problemas ambientais no Rio Tietê, um dos principais rios do estado de São Paulo, tem relação direta com a cidade e sua superpopulação. O rio recebe grande volume de esgoto industrial na cidade de Mogi das Cruzes, a 45 quilômetros da nascente, além de que recebe da megalópole nacional, São Paulo, com o despejo de dejetos industriais e urbanos em seu curso na região metropolitana paulista. Grande parte do lixo industrial e urbano da cidade de São Paulo é despejada de maneira irregular no leito do rio. Essa prática tornou-se comum devido à ausência de uma rede de captação de esgoto no período da industrialização brasileira, na década de 1930 até a década de 1970. O rio Paranapanema tem 930 quilômetros de extensão e é um divisor natural dos territórios dos estados de São Paulo e Paraná. Há voluntários que coletam lixo em um raio de 2 quilômetros do rio, que ainda é considerado um dos menos poluídos de São Paulo. Com o lançamento do esgoto, a influência doméstica não tratado nos rios, há um aumento da matéria orgânica na água, o que faz com que o equilíbrio local seja afetado, ocorrendo aumento de determinados micro-organismos e as dificuldades do desenvolvimento de outros. E foi isso. Agradecemos muito pela atenção de todos vocês. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre os resíduos e substâncias que são encontradas nas águas. Tchau, tchau!